Boa noite. Boa noite. Presidente do Senado, Renan Calheiros, vira réu acusado de ter recebido propina de empreiteira. Queda na Bolsa de Valores na China e o preço baixo do minério de ferro derrubam pregões em vários países. Bovespa tem baixa de mais de 1% e o dólar fecha com menor valor, ou melhor, o maior valor desde março. Às vésperas do feriado, aumento nas passagens de ônibus e nos pedágios assusta muita gente. Com o inverno, aumentam as doenças respiratórias. Até o prefeito Haddad se afasta com rinite. Greve dos servidores do INSS entra no segundo dia e causa transtornos à população. Neste feriado, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo estima que 1.500.000 carros devem deixar a capital paulista. O movimento também é muito intenso nas rodoviárias. Quem viaja deve preparar o bolso. Teve aumento no preço dos pedágios, da gasolina e também das passagens de ônibus. Sorriso aberto assim não é propaganda porque ela é dentista, não. É a folga mesmo que tá chegando. Vou descansar. Folga 4 dias. Folga 4 dias. Vou viajar feriado, pegar os 4 dias para descansar. Campo de Jordão. Descanso é sempre bom, muito esperado, e a folga dos paulistas relembra a Revolução Constitucionalista de 1932. E para muita gente que vai pegar a estrada, é bom preparar o bolso e fazer algumas contas antes, porque o preço da viagem terrestre está mais caro, de um jeito ou de outro. O reajuste médio nos pedágios das rodovias estaduais ficou acima de 5%. Os novos valores já estão em vigor desde o dia 1º de julho. Tem tantos pedágios aí que você fica até tonto. Perde a conta. Perde a conta. Por exemplo, para ir para a praia agora, pela Imigrantes, o desembolso por carro é de R$ 23. Já para ir para Campos do Jordão, Ponte do Inverno, só no trecho da Ayrton Senna, são 4 pedágios no valor total de R$ 11,50. Isso sem falar nos combustíveis mais caros, mas nem adianta apelar para o ônibus não para fugir de aumento, porque aqui na rodoviária o reajuste de 10,5% nas passagens desde domingo pegou muita gente de surpresa nessa véspera de feriado, como o Jones, que queria ir para Jundiaí. 13,20, 13,40, agora está 15,85, aumentou bastante. Para o pessoal que já está de mala e cuia na rodoviária, aí só resta reclamar mesmo. É um aumentãozão mesmo, viu? E dá diferença. É um pouco caro mesmo, que é perto, né? Não sei, deve ter gente que vai direto, deve ficar caro mesmo. O Edson viaja 2 vezes por mês da capital para Araraquara, no interior do estado. Também não sabia do aumento nos preços das passagens, mas bem que esperava. Era 38, alguma coisa assim, agora tá 45. Agora? Não, agora tem que pensar bem para fazer, né? Tem que economizar, né? Aí a gente vai de carro. Aí de carro economiza mais? Compartilha com mais gente, aí fica melhor. O Wellington discorda, acha que o carro não é um grande alívio para o bolso, mesmo quando a conta do ônibus fica salgada. R$ 245. O que você achou desse preço? Caro, bem caro. Talvez de carro fosse mais barato? Não tem como correr, a gasolina está lá em cima. O pedágio aumentou? Então, vai ficar no mesmo. Sem fiscalização, ambulantes atuam livremente na Avenida Paulista. Eles invadem as calçadas para vender de alimentos a eletrônicos. Em dias de chuva, como hoje, alguns entram até no vigiado metrô. Na Paulista, os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas para invadir. Há 2 meses, Elivelton mudou de profissão. Deixou de pintar casas para vender café da manhã para quem trabalha na Paulista. Às vezes você vai pagar R$10 num café e um pão de queijo, que você paga muito mais barato e a qualidade às vezes é até melhor. E quando ele abriu, eu estou começando a comprar. Eu gosto do chocolate dele. Já a dona Eugênia, que é do Equador, aproveita o friozinho para oferecer chales e echarpes vindos do país de origem. O brasileiro gosta, artesanato gosta muito. E às vezes a gente não tem a opção de ir na loja, a gente está precisando de uma peça, vê, agrada, a gente já pega, já leva. Os dois trabalham bem no cartão postal de São Paulo, na ilegalidade. Eles não possuem o TPU, Termo de Permissão de Uso. Mas não é por isso que param de vender.
Até porque não falta comprador. Milhares de pessoas passam por essa calçada diariamente. E é para eles que Fábio toca todos os dias. Melhora o dia. Véspera de feriado ainda. Como o dia estava chuvoso, o artista teve que ficar dentro das dependências do metrô. O metrô não pode tocar. É proibido, é uma lei antiga, uma lei desde a época que o metrô estava sendo construído, dos anos 70 ainda, mas a gente tem que ir à caça. E por falar em artista, o Márcio já ficou conhecido aqui no bairro por causa dos seus retratos. Aí, aos 17 anos eu comecei a desenhar, sobreviver do desenho. Saí de casa e fui para a estrada desenhar. Você vê que não é folha vegetal, né? Que nem o pessoal fazia antigamente, mas você vê que ele vai de olho mesmo. Meio-dia na Avenida Paulista é o horário em que todo mundo que trabalha nos prédios daqui desce a via para almoçar. Aproveitando esse novo movimento, os vendedores ambulantes voltam a ocupar aqui a calçada. E de acordo com eles, daqui eles só saem à noite. Horário em que as pessoas deixam o trabalho e têm mais tempo para prestar atenção à sua volta. Bom pro César, colombiano que veio a São Paulo vender artesanato. Na real, aqui, se tu fica um dia inteiro, tu vai ver muitas formas, figuras, culturas, cores, raças, gêneros, formas de ser, jeito de ser. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em segundo turno, o texto principal da reforma política. Foram 420 votos a favor e 30 contra. A proposta de emenda à Constituição prevê o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, a possibilidade de as empresas financiarem partidos políticos, mas não candidatos, e a janela de infidelidade, que é um prazo para o parlamentar se desfiliar do partido em que foi eleito sem perder o mandato. Na semana que vem, os deputados devem votar os destaques da proposta. Depois, ela segue para o Senado, onde precisa passar também por 2 turnos. Presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, se torna réu em ação de improbidade, que é acusado de ter recebido propina da construtora Mendes Júnior. A Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público, que acusa Renan de ter tido despesas de um relacionamento extraconjugal pagas pela empresa na sua primeira passagem pelo comando da casa entre 2005 e 2007. Em troca do pagamento das despesas, Renan teria apresentado emendas parlamentares que beneficiavam a empreiteira. A ação de improbidade é um desdobramento na esfera civil do caso que levou Renan a renunciar em 2007. Naquela época, Renan renunciou à presidência do Senado para evitar a cassação do mandato, depois de ser alvo de uma série de acusações, entre elas a de ter tido despesas pessoais pagas por Cláudio Gontijo, lobista da Mendes Júnior. Renan e a construtora não se manifestaram agora sobre o caso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o PMDB e o governo Dilma. A volatilidade da crise que se acercou de Dilma Rousseff tornou muito difícil fazer qualquer tipo de previsão política. Hoje, a única previsão que é possível fazer é de que, seja qual for o desdobramento dessa crise, Brasília será nos próximos meses muito mais PMDB do que é hoje. No momento, há 3 PMDBs na crise. Um deles, minoritário, gostaria de desembarcar imediatamente. Outro grupo, intermediário, prefere desembarcar no final de setembro, quando o PMDB fará aqui em Brasília um congresso nacional. E um terceiro grupo, majoritário, se programava para desembarcar depois das eleições municipais de 2016. E agora tenta se reorganizar para ajustar o seu calendário aos desdobramentos da crise. Um desembarque formal e imediato do PMDB seria mortal para Dilma Rousseff. Retiraria dela as condições mínimas políticas para continuar governando. Mas, para a sorte de Dilma, o vice-presidente Michel Temer decidiu fazer o papel de algodão entre os cristais do PMDB. Um dos desdobramentos possíveis dessa crise é o afastamento de Dilma e a ascensão do vice Michel Temer ao posto de presidente da República. Mas Temer, professor de Direito Constitucional, já avisou aos radicais do PMDB que não pretende dar um passo além das fronteiras, dos limites da Constituição Federal. Melhor que seja assim.
Agora imagine a cena: Dilma afastada, Temer presidente da República, PMDB no Palácio do Planalto, PMDB na presidência da Câmara e PMDB na presidência do Senado. Isto é mais ou menos como uma baleia se movimentando numa banheira jacuzzi. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirma que o estado enfrentará uma seca menos rigorosa este ano. Alckmin participou de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. Ele disse que as medidas adotadas para superar os problemas com abastecimento de água resultaram na redução do consumo por 83% da população no ano passado. Nós economizamos 6,2 metros cúbicos por segundo. Isso equivale a quase 2 milhões de pessoas com água. O governador tucano também esteve na comissão do Pacto Federativo, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Foi discutida a unificação da alíquota do ICMS e a criação de 2 novos fundos. Um para compensar os estados que perderiam com essa alteração e outro de desenvolvimento econômico voltado para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O segundo dia de paralisação dos servidores do INSS causou transtornos aqui na capital paulista. A greve foi decretada por tempo indeterminado. Na sexta-feira, uma reunião está marcada para decidir o futuro do movimento. Um dos 3 principais postos de atendimento da Previdência Social na cidade de São Paulo amanheceu assim, com os portões fechados. Com os servidores em greve, ficou para um segurança do local a explicação das principais informações. O atendimento hoje é só para a perícia médica agendada, beleza? Então esse serviço aí você vai ter que ligar no telefone 135, tá bom? Quem estava com a perícia agendada para hoje foi atendido. E foi o caso de Maria. Estou com problema nos 2 joelhos, né? Já foi negado o benefício já quinta vez já. E agora só Deus sabe o que vai dar, né? Hermes já não teve a mesma sorte. O motorista de 48 anos entraria hoje com um pedido para aposentadoria. No entanto, mesmo sendo pego de surpresa, ele não reclama da paralisação. É um direito deles, né? Vem tentar. Sexta-feira vem de novo. Fazer o quê, né? Os servidores do INSS reivindicam reajuste salarial de 27,3% em 2016. A proposta do governo foi de 21,3%, parcelado até 2019, o que foi rejeitado pelos servidores. A greve, que começou na terça-feira, continua por tempo indeterminado em 19 estados, mais o Distrito Federal. Aqui em São Paulo, o sindicato da categoria vai se reunir na próxima sexta-feira, dia 10, para decidir o futuro das negociações. Ao contrário da situação no Glicério, aqui na unidade de Santana, na Zona Norte, nenhuma movimentação dos funcionários para explicar o que as pessoas devem fazer a partir de agora. No entanto, a recomendação básica é que todos liguem no número 135 para reagendar os atendimentos. Andréa precisava alterar um serviço que está agendado para outubro. Apesar da data distante, a burocracia pode atrapalhar o atendimento. Estou desempregada e o Ministério do Trabalho cortou meu seguro-desemprego. E aí eu vim querer saber por quê. No centro da capital, o posto da República só realizou remarcações das perícias agendadas para hoje. Aqui teve gente que veio de longe e sem atendimento acabou perdendo a viagem. Trabalho aqui em São Paulo há 40 anos e moro em Sorocaba. Eu saí de casa, era 4h30. Eu vou ter que ligar de novo, agendar e correndo o perigo também de estar em greve de novo. E hoje, por causa do tempo fechado, as temperaturas não subiram muito aqui na capital paulista. A máxima ficou em torno dos 21 graus, mas a sensação era de mais frio, gelado. No feriado, o sol volta a aparecer, mas não vai esquentar muito, não. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O sol predomina amanhã em boa parte do país e as chuvas tendem a ser passageiras. As áreas de instabilidade que provocaram bastante chuva no país nos últimos dias ainda vão atuar amanhã entre o estado de São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e toda a região norte do Brasil.
No litoral nordestino, chove de forma passageira por causa do vento que vem do mar. Já entre o oeste e norte gaúcho e o estado de Santa Catarina, ainda pode chover forte, principalmente pela manhã. As temperaturas ainda ficam amenas no centro-sul. Máxima de 18 graus em Curitiba e em Porto Alegre, 24 em Campo Grande, 25 graus em Belo Horizonte e já faz 31 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o sol volta a ganhar força e as áreas de instabilidade provocam chuvas apenas no norte do estado. As temperaturas não vão subir muito. Vai fazer 25 graus amanhã em Votuporanga, 25 graus também na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara. E no litoral, as temperaturas chegam aos 27 graus. Aqui na Grande São Paulo, os próximos dias serão de sol entre nuvens e só deve voltar a chover no final de semana. Neste feriado, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Na sexta-feira, a máxima sobe para 23 e no sábado chega a fazer 25 graus durante o dia. Mas à noite, há previsão de chuvas. O ex-presidente Lula entrou hoje com um pedido no Supremo Tribunal Federal de queixa-crime contra o senador Ronaldo Caiado, que o chamou de bandido. O senador do DEM postou no Twitter uma mensagem dizendo que Lula tem postura de bandido e bandido frouxo. O ex-presidente quer condenar Caiado no Supremo por calúnia, injúria e difamação. Os advogados de Lula argumentam que Caiado extrapolou a imunidade parlamentar e fez uma grave ofensa ao ex-presidente. Ainda não se sabe quem será o ministro relator desse processo no Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff chegou hoje à cidade de Ufá, na Rússia, para participar da 7ª cúpula dos BRICS. De acordo com o Itamaraty, o objetivo do encontro é avançar na cooperação financeira e aprofundar o diálogo entre os países que compõem o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu acho que esse é um momento especial nessa 7ª cúpula, porque consolida-se o grupo BRICS, quando se instala tanto o novo Banco de Desenvolvimento quanto o acordo contingente de reservas. A programação oficial começa amanhã, mas Dilma já participou de um jantar oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin em homenagem aos demais chefes de Estado e de governo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O que cada um quer? Dilma, presidente da República, escancarou a gravidade e dimensão da crise ao dizer: eu não vou cair. Eu não sou Getúlio, não sou Jango, não sou Collor, não vou me suicidar, não faço acordo e não renuncio. Dilma diz que defenderá seu mandato com unhas e dentes e que Aécio vestiu a carapuça de golpista. Para Aécio, golpista é o discurso do PT. Defesa do mandato significa, no limite, 172 votos entre 513 deputados. É na Câmara que se vota o impedimento. Golpe não seria hoje papo de boteco se a fome tivesse sido menor. A fome dos investigados por roubar na Petrobras. A fome de vários da oposição que apostam num golpe. Vários deles, historicamente, também acusados de corrupção. Tem quem quer e alardeia golpe, ainda que disfarçada por alíneas B12. O que quer mesmo é derrubar Dilma e não importa como. Recordemos, desde o dia seguinte à eleição, por meia dúzia de motivos mutantes a cada mês, setores da oposição pregam a deposição de Dilma. Impeachment legal é coisa seríssima. Para isso, salvem republiquetas, são necessárias sólidas provas materiais. Não se derruba presidente com manchetes. Isso é e seria golpe. Revogar 54 milhões de votos sem prova material e base realmente legal seria combustível para mais ódios e paralisia. No PSDB, Alckmin sabe que sua chance é 2018 e só o parlamentarismo permitiria Serra voltar a sonhar. Impeachment antes de meio mandato e queda também com Temer obrigaria nova eleição em 90 dias. No PSDB, essa hipótese seria para Aécio, que hoje comanda o partido. Eduardo Cunha é investigado por corrupção no escândalo Petrobras. Queda conjunta de Dilma e Temer daria a Cunha 90 dias na presidência da República. Imaginem. Com 90 dias na presidência da Câmara, Cunha cunhou o Cunhistão ou Cunholândia, sob estrondoso silêncio cúmplice e com beneplácito dos moralistas de ocasião.
Apure-se a ladruagem, se pegar, seja quem for, pegou. Se não pegar, é aguardar as urnas ou tem quem goste de golpe. Boa noite. A crise econômica também vem acertando em cheio os bolsos dos motoristas e dos donos de postos de combustível. Com a alta nos preços, muitos consumidores mudam de hábito e alguns comerciantes reduzem a margem de lucro para salvar o negócio. Os preços chamam a atenção. Na capital paulista, 1 litro de gasolina comum pode custar quase R$ 4,00. O etanol não fica atrás. Em alguns postos, o valor já superou os R$ 2,50. É de assustar, não é mesmo? A alternativa para muitos está sendo mudar de atitude, criar novos hábitos. Para aliviar um pouco o orçamento de casa, Marcelo, por exemplo, se rendeu ao transporte público. Normalmente eu deixo o carro em bolsões de estacionamento ou estacionamentos perto de estação de metrô e me desloco de metrô mesmo. Estou economizando hoje uma média de 50% naquilo que eu gastava uns 6 meses atrás. Dinheiro curto, mas combustível caro é igual a queda nas vendas. Não tem como ser diferente. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, no estado de São Paulo, houve uma queda de cerca de 15% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. A gente vê que pessoas deixam o carro em casa, que eram clientes, e vêm aqui no fim de semana para usar o seu carro. Outra coisa que ficou muito claro foi a mudança do produto. Quer dizer, quem abastecia com gasolina hoje abastece com etanol. Então a venda do etanol cresceu bastante. Com a queda nas vendas, alguns postos estão fazendo promoções para tentar atrair os clientes. Neste aqui, por exemplo, o combustível está sendo vendido a preço de custo para homenagear o Dia do Taxista, comemorado hoje. Com ações deste tipo, o dono do posto espera aumentar o volume de vendas e, consequentemente, o faturamento. Tudo que a gente consegue, em termos de negociação com o fornecedor, etc., a gente repassa para os clientes, não é? Então, conseguimos manter um preço baixo. O lucro é muito pequeno, a margem de lucro é muito pequena. Como é que nós pagamos as nossas contas, os nossos funcionários, o aluguel? É no volume de vendas, não é? E com isso a gente vai sobrevivendo. Até amanhã, o litro da gasolina aqui sai a R$ 2,75. O etanol, R$ 1,55. Fábio aproveitou a promoção. A gente precisa, né? E a gente começa a roda mais e consegue atender mais passageiros. Aproveitar a oportunidade para poder trabalhar mais, né? Trazer o pão para casa. Mas como não é sempre que os preços vão estar assim, muita gente garante que vai mesmo é deixar o carro em casa. A gente tenta abastecer menos e percurso que dá para fazer a pé, a gente consegue fazer a pé. Eu coloco o suficiente para poder rodar uma semana, mas não enche o tanque completo mais. Continuar assim, carro na garagem? Carro na garagem, com certeza. O mercado de ações da China tem mais uma forte queda. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 5,9%, acumulando 30% desde junho. As negociações de 1.300 empresas foram suspensas na China para evitar que o preço dos papéis caísse ainda mais. Os investigadores estão preocupados com a desaceleração da economia chinesa. A queda continua mesmo depois de o governo prometer mais crédito para financiar as operações na Bolsa. O desempenho da Bolsa Chinesa afetou o pregão aqui no Brasil. A Bovespa fechou o dia com queda de pouco mais de 1%, o índice mais baixo desde o final de março. As maiores baixas foram dos papéis da Vale. O preço do minério de ferro à vista na China despencou 11% na menor cotação em 10 anos. A Petrobras também registrou perdas. Além disso, o dólar fechou em forte alta e terminou o dia cotado a R$ 3,23, o maior valor desde março. E uma falha nos sistemas de operações da Bolsa de Valores de Nova York suspendeu os negócios por quase 4 horas. E problemas de automação na United Airlines deixam em solo todos os voos da companhia aérea nos Estados Unidos. Os aviões da American Airlines não puderam decolar por 2 horas. A agência americana que regula a aviação informou que problemas de automação foram os responsáveis pelo adiamento dos voos. A Bolsa de Nova York parou logo depois das 11h30 da manhã, horário local.
O problema, segundo a Bolsa, foi técnico num novo software. O site The Wall Street Journal também foi afetado e ficou fora do ar por alguns minutos. O Departamento de Segurança Interna e a Casa Branca informaram que não havia sinais de que as falhas técnicas na Bolsa e na United Airlines estivessem relacionadas com o ataque cibernético. Junho teve a inflação mais alta para o período desde 1996. Segundo dados divulgados pelo IBGE, hoje o IPCA fechou o mês passado em 0,79%. Nos 6 primeiros meses deste ano, a inflação já acumula alta de 6,17%. Em 12 meses, o IPCA já soma 8,89%, o maior índice desde 2003. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre essa alta da inflação. Olha, a inflação ainda veio um pouco abaixo do esperado. A previsão era que o acumulado em 12 meses já batesse 9%, que é, aliás, a previsão para o fechamento do ano. Sempre tem um fato novo. Em junho, os destaques foram as loterias, passagens aéreas, água e esgoto. Agora, em julho, já tivemos mais um aumento pesado de energia para a região metropolitana de São Paulo. Mas com maior ou menor intensidade, os reajustes continuam bem espalhados, pegando alimentos, saúde, aluguel, condomínios, os preços administrados, que são definidos pelo governo. A energia, por exemplo, ainda deve subir mais em outras regiões. A Petrobras fala em outro aumento dos combustíveis. E até o dólar volta a preocupar. A cotação do comercial, como vimos, chegou aos R$ 3,23. Isso refletiu as preocupações com o cenário externo, além da Grécia, que segue numa situação indefinida, tem a China, onde commodities e a Bolsa vêm em queda acentuada, e também tem as incertezas domésticas, reforçadas pelas discussões quanto ao possível impeachment da presidente. Incertezas empurram o dólar para cima, o que encarece os importados e pesa na inflação. Só que, do jeito que já está, a inflação deve fazer o Banco Central elevar mais os juros, para garantir uma variação bem menor no ano que vem. O mercado prevê que a taxa básica chegue a 14,5% ao ano, o que vai reforçar a disparada dos juros para os consumidores. As taxas não param de subir. Pesquisa da ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, que saiu hoje, mostrou que a taxa média do rotativo do cartão, por exemplo, passou de 354% ao ano no mês de junho, a maior taxa desde 99. Já no cheque especial, a taxa média está em 220%, que dá mais de 10% ao mês, a maior taxa desde 2003. Temos uma combinação perversa de inflação e juros nas alturas com o maior medo do desemprego. Combinação que faz o consumidor segurar mais os gastos e pode levar a uma freada mais forte da economia. Eu volto na segunda. Até lá. A Grécia pediu formalmente ao Fundo de Resgate da Zona do Euro um terceiro programa de empréstimo. O primeiro-ministro Alexis Tsipras garantiu ao Parlamento Europeu que vai apresentar propostas de reformas ainda esta semana. Na carta enviada ao presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o novo ministro grego das Finanças, Euclides Tsakalotos, solicita formalmente um empréstimo de 3 anos, em troca de um pacote de reformas e medidas que devem garantir a estabilidade das finanças públicas. O valor do empréstimo não foi especificado. O governo de Atenas promete aplicar já na semana que vem reformas nas aposentadorias, como exigem os credores, e um novo ajuste fiscal. Os bancos gregos sem funcionar há 10 dias vão continuar fechados. Em discurso no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro Alexis Tsipras garantiu que vai apresentar até amanhã o detalhamento das propostas de reforma para garantir um acordo que possa manter a Grécia na zona do euro. Tsipras disse que está determinado a consertar anos de governos ruins e a reverter as desigualdades provocadas por 5 anos de austeridades impostas por credores. Os líderes da zona do euro deram um prazo até domingo para se chegar a um acordo. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tirou uma semana de licença do trabalho. Ele vai tratar de uma rinite alérgica, doença respiratória cujo atendimento nos prontos-socorros aumenta nesta época do ano. Faz uma semana que Lúcia não está bem. O nariz está ressecado, tem horas que vem aquela coriza, né? E a garganta está ruim também, agora está com a garganta aquela tosse seca só. Incomoda muito, somente dormindo, né? Que você acorda tossindo. São sintomas comuns de problemas respiratórios que aparecem no inverno, causados pela baixa umidade do ar. É que a pouca chuva contribui para aumentar a concentração de poluentes. Lúcia está no meio de uma crise de rinite, que é uma inflamação no revestimento interno do nariz,
que causa espirros, coceira, coriza, diferente da sinusite, que é uma inflamação da mucosa dos seios da face. Provoca dor de cabeça, deixa o nariz entupido com secreção amarelada, além de febre, cansaço, tosse e coriza. Neste hospital, na zona leste de São Paulo, o número de pacientes com problemas respiratórios já cresceu 30% desde o início do inverno, o que já era esperado nesta época. O clima frio e seco, além de irritar o nariz, a garganta, também prejudica certos mecanismos de defesa do nosso organismo. No inverno, aumenta a congestão como um todo, o fluxo sanguíneo aumenta, os vasos sanguíneos ficam mais engurgitados e ocorre um prejuízo pela temperatura nessa função normal. Então, é mais fácil uma bactéria infectar um paciente nessa situação, ou um vírus, por exemplo. O especialista indica alguns cuidados no inverno que podem ajudar na prevenção dessas doenças. O que fazer, basicamente, deixar os ambientes bem arejados, bem batidos de sol, em transportes públicos, deixar as janelas abertas também, lavar muito bem as mãos, se tiverem aqueles álcools para passar quando cumprimentar outras pessoas, lavar bastante o nariz e deixar os ambientes relativamente aquecidos. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, pediu hoje aos senadores que reprovem o pedido do senador tucano José Serra para que se acabe com a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração do petróleo do pré-sal. O projeto de Serra entrou hoje em discussão. Para o ministro da Educação, o petróleo do pré-sal não pode ser queimado à toa e deve gerar realizações mais permanentes e sustentáveis. Ele defende que o dinheiro do petróleo garanta recursos para a educação. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação política às recentes declarações da presidente da República. Para falar sobre um movimento liderado pela própria presidente e seguido no Congresso pelos partidos da base contra o que chamam de golpismo da oposição, eu entrevisto o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Institucionais da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Muito obrigada, professor. Boa noite. Bom, professor, os tempos estão difíceis. A questão da economia, o desemprego assombrando, inflação em alta, a própria presidente, né, com a aprovação assim progressivamente em queda e na berlinda. O senhor vê clima de golpe, como acusam a presidente, os partidos aliados e o próprio partido dela, o PT? Não, eu acho que uma característica que eu acho que é importante a gente destacar no quadro atual é uma certa confusão na discussão, especialmente no que diz respeito ao uso das palavras, né? A palavra golpe é uma palavra que tem um peso simbólico muito forte e um apelo afetivo, emocional também muito forte. E ele é uma palavra muito fácil de ser usada quando você quer se livrar de algum tipo de pressão, de algum tipo de contestação política. A própria presidente, na entrevista que ela deu domingo, falou que, na verdade, não está acontecendo nada, é apenas luta política. E que numa luta política ela se sai sempre muito bem, que é moleza, né? Então, se é luta política, não é necessariamente um golpe. Que possam existir no cenário político pessoas interessadas em dar um golpe, tudo bem, mas não me parece que essa possibilidade esteja de fato posta na mesa, sobretudo porque os poderes controladores da política estão sendo supervalorizados. Quer dizer, quem está no comando dessa crise, avaliando, gestionando isso, é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? O Tribunal Eleitoral, ou seja, os poderes constituídos que existem numa sociedade democrática como a nossa para controlar os passos do Poder Executivo. Então, não me parece que a figura do golpe esteja viva hoje no cenário. Agora, não deixa de ser curioso o tom da presidente nessa entrevista em que ela falou que ela não cai, que é luta política e etc. Porque defendendo as ações do governo dela, mesmo que muito genericamente, superficialmente, ela estava ali num mecanismo de defesa até simpática, mas muito firme. Entretanto, quando ela disse que ela não cai, ela fez ela usou uma expressão, ela concluiu, e venha tentar. O que foi isso, professor? Uma ameaça? Eu acho que é uma ameaça, mas é, acima de tudo, um escorregão,
que não é o primeiro da presidente Dilma, ela não é uma pessoa que se sai propriamente bem nas entrevistas ou naquelas intervenções em que ela tem que se basear em improviso, né? Acho que foi um escorregão, que acabou, de certa maneira, por se voltar contra ela. Porque ao fazer nessa entrevista essa defesa meio passional e ao mesmo tempo meio banalizada da situação atual, ela trouxe as labaredas da crise para mais próximo dela. Quando que a atitude correta, do ponto de vista de um analista, seria ela tentar afastar o fogo das portas do Palácio do Planalto. E ela, ao contrário de afastar o fogo, eu acho que ela acendeu mais alguns gravetos, jogou mais alguns gravetos na fogueira. Falando em gravetos, ainda nessa entrevista, tem o texto, tem o subtexto. Mas vamos nos ater ao texto do que a presidente falou em relação à pergunta sobre as críticas que o Lula tem feito a ela. Né, aquela história de que ela está no volume morto, ela disse que ela não está no volume morto, mas ela soltou lá deixa o Lula falar, né? Ela não ia responder ao que o Lula está falando, deixa ele falar o que ele quiser. O que foi isso, professor? É tipo, não vale nada o que ele fala, deixa ele falar que não tem a menor importância. Como é que nós devemos entender essa, deixa ele falar? Eu acho que eu entendi essa expressão dela como uma preocupação de deixar claro para a opinião pública de que ela não pretende divergir ou se confrontar com o presidente Lula. O que é, do meu ponto de vista, uma atitude inteligente dela, porque o Lula, independente de qualquer coisa, é uma liderança popular, tem muito prestígio, pode estar declinando um pouco esse prestígio. Mas não pareceu, não dou a mínima para o que ele fala? Não me pareceu isso. Eu acho que pode ser alguma coisa, né, desse tipo. Mas o que eu acho que ela quis dizer, falou assim, eu não vou comprar briga, pelo menos com o Lula, porque com outras partes do sistema político, da base parlamentar de apoio, ela já comprou brigas, ela tem brigas em excesso. Só faltava agora para ela ir mesmo para o volume morto, brigar com o Lula. Então, eu acho que ela está procurando evitar esse tipo de atrito, esse tipo de confronto. O Lula, por exemplo, não está fazendo isso. Ele está cercando, pressionando, e ela está procurando escapar desse cerco que não é vantajoso para ela. E o cerco do Lula? Eu quero ouvir do senhor também essa análise. Ele, fora do governo, e no momento de crise aguda da presidente da República, que ele elegeu, ele está tendo um protagonismo político de muita visibilidade, conversando com políticos, com ministros, na ausência da própria presidente, as duras críticas que são feitas internamente no próprio partido, o presidente fez questão de levar a público, né, e fazê-las, reiterá-las publicamente. Como é que o senhor analisa esse comportamento do presidente Lula? Ele exibe que ele é maior do que o PT, maior do que a maior figura da República, que é a própria presidente? Olha, eu acho que existem 3 vertentes na atitude do ex-presidente. Um é esse que você acabou de falar agora no final. Eu acho que ele quer deixar claro que ele é ele, o PT é o PT, a Dilma é a Dilma. É um movimento, digamos assim, que aponta para um certo tipo de tentativa de se manter mais ou menos acima da confusão. Essa é uma vertente. A outra vertente é uma vertente, digamos assim, que eu atribuiria a uma preocupação sincera dele. Porque, independentemente do que se considere a respeito do Lula, eu não acredito que ele seja antipatriota a ponto de brigar para que se tenha no país uma situação cada vez pior. E ele tem sensibilidade e experiências suficientes para perceber que a situação está complicada, que não é apenas uma agitação da oposição, que há um problema real, efetivo na vida política brasileira e que há um certo tipo de bomba colocada no colo da presidente da República. E a população tem essa percepção que a situação está difícil, as pessoas estão sabendo. O desemprego está chegando nas famílias, o supermercado conta isso todo dia, a feira livre. Claro. Ou seja, a percepção de que está difícil e a falta de perspectiva também fica cada
cada dia mais clara, pelas conversas que a gente ouve do cidadão comum em qualquer lugar que se chegue a isso que se está falando. Mas a população tem que dimensão do conflito político, do conflito das lideranças, dentro dos próprios partidos, que parece que tem um racha dentro dos partidos, que eles se fragmentam. Como é que o povo está vendo isso? É muito difícil a gente responder essa questão de saber como o povo, porque o povo brasileiro é muito grande, muito diversificado, tem situações muito diferentes e é difícil a gente chegar a uma média. Mas eu pessoalmente, trabalho muito com o seguinte: a reação popular a qualquer tipo de fato, especialmente os políticos, que são os que nós estamos discutindo aqui, é sempre referenciada pela cultura do país. A cultura brasileira não é a cultura da violência, ainda que a violência exista no chão da sociedade de maneira disseminada. Mas a cultura brasileira é muito mais marcada pela basófia, pela ironia, pela festa, não é pela irritação e pela agressividade. Então eu acho que isso não quer dizer nada de muito positivo quando se tem um quadro de crise. Eu, pessoalmente, gostaria que a população reagisse de modo mais ativo, né? De modo mais protagônico no quadro político, porque dela poderia vir uma pressão que resolveria uma parte grande do problema. Mas a população brasileira não é treinada para isso, né? E ela traduz essa situação de crise pela chave da desesperança, pela chave da perda de perspectiva, pela ideia de que, bom, são os políticos, eu tenho uma visão negativa dos políticos, o que é muito ruim para a vida democrática do país. Muito obrigada, professor, por suas observações importantes para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Estela. Saída para o feriado prolongado, a previsão é de que o trânsito carregado, principalmente nas estradas que levam ao interior do estado. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Carla. Oi, Estela. Olha, a lentidão na cidade em direção às estradas começou a aumentar ainda durante a tarde, se manteve dentro da média e agora o trânsito piorou, viu? O paulistano enfrenta nesse momento 151 quilômetros de congestionamento. E o pior caminho é o que passa aqui pela marginal do Rio Tietê, que tem neste momento 18 quilômetros de filas no sentido Ayrton Senna. A expectativa é de que 1,5 milhão de carros deixem a capital, a maior parte com destino ao interior. E nós temos imagens da rodovia Ayrton Senna, você vê aí, que tem trânsito lento do quilômetro 15 ao 19 e também do 33 ao 35. Também há lentidão na Castelo Branco, 5 quilômetros, e na Dutra, 8 quilômetros. Bem, para quem pretende passar o feriado no litoral, o movimento na Via Anchieta aumentou durante a tarde e agora há pouco ainda havia lentidão no trecho de serra. Bem, na maior parte das estradas, a expectativa é de trânsito bastante intenso no período da manhã desta quinta-feira, que deve ser o pior momento para pegar a estrada. Quem fica em São Paulo, para quem ficar, né, na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos fica suspenso na quinta e também na sexta-feira. Com vocês no estúdio. Moradores de um bairro no extremo sul da capital paulista ganharam uma nova opção de lazer. Obras de artistas plásticos podem ser apreciadas nas áreas verdes de um cemitério. As peças espalhadas pela grande área verde chamam a atenção. Foram feitas pelo designer Hugo França, que sabe como ninguém reaproveitar os resíduos florestais e transformá-los em obras de arte. Os trabalhos dele estão expostos em lugares como o Parque Ibirapuera, na capital paulista, e no Centro de Arte Contemporânea de Inhotim, em Minas Gerais, onde há várias obras do artista. Já estas obras podem ser vistas em um lugar bem diferente: o Cemitério Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, extremo sul da cidade. Aqui estão 22 peças produzidas por Hugo França, como este banco feito com eucalipto de 30 metros de altura. Iam ser transformados em lenhas ou deteriorados, apodrecidos ou queimados, e ele deixou no bruto. Daí nós fizemos o acabamento, deixar tudo lisinho, tudo acabado, invernizamos, fizemos os tratamentos com as ceras líquidas. Pelos jardins e jazigos encontramos também obras da artista plástica Ale Buff. A escultura em forma de árvore é feita em aço e, segundo a artista, representa a vida. Ela também foi a responsável por criar o Bosque das Palavras,
que expõe os sentimentos que mais aparecem no mural de homenagens. A área de 300 mil metros quadrados fica numa região carente de São Paulo, com poucas opções de lazer e cultura. E por reunir tantas atrações, o cemitério virou um ponto de visitação dos moradores do bairro. E a sensação aqui é de estarmos mesmo num grande parque. Poucas coisas lembram um cemitério. Tem até uma trilha ecológica como esta, que nos aproxima da natureza e cria um ambiente ideal para reflexão. Cemitério não é um lugar triste. Cemitério tem que ser um lugar agradável, um lugar que você curta a sua dor, mas ao mesmo tempo você esteja tranquilo, veja a natureza, veja a vida no cemitério. E você vai ver a seguir a expectativa para a prova ciclística internacional 9 de julho. E a viagem do Papa América do Sul. Depois de visitar o Equador, Francisco chega à Bolívia. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Prova Ciclística 9 de julho. Oferecimento Hospital 9 de Julho. Faz bem tudo que faz. Faz bem para você há 60 anos. Apoio Prefeitura de São Paulo. Realização GazetaEsportiva.net. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Amanhã, no feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, vai ser realizada a prova ciclística 9 de julho. A nossa equipe conversou com um dos favoritos para vencer a competição. Trata-se do argentino Francisco Chamorro, campeão da prova em 2010. Ele é argentino, mas adotou o Brasil como país do coração. Francisco Chamorro teve motivos para se firmar por aqui desde 2002. Consegui ficar, arrumei minha namorada, que hoje é minha esposa, e estou aqui até hoje. Você casou então com uma brasileira e ela ajudou em toda essa, entre aspas, aclimatação, né? Se acostumar aqui com o país? Claro, sim, fui acostumado. Tenho todos meus amigos aqui. Hoje em dia, se eu vou para a Argentina, eu já sinto saudade do Brasil, já quero voltar. Fico na semana, 10 dias lá, mesmo tendo minha família, meus amigos lá, eu já quero voltar. Atleta da Funvic de São José dos Campos, Chamorro venceu 6 provas só neste ano e é favorito ao título da corrida 9 de julho, da qual já foi campeão 2 vezes. Das 6 provas que eu venci, já tenho 2 corridas que são muito similares, que é a primeira de maio e o Campeonato de Paulista que tivemos aqui em São José dos Campos. A preparação e o treinamento ocorrem em Taubaté.
A bicicleta, seu instrumento de trabalho, chega a atingir 90 km por hora numa descida. A estratégia para 9 de julho já está pronta. A estratégia que a equipe vai adotar normalmente é controlar a corrida para que se trate de chegar no sprint e eu conseguir dar minha explosão máxima nos últimos metros finais. Chamorro se sente tão brasileiro que, acredite, deixou a paixão pelo Boca Juniors da Argentina para se juntar a um bando de loucos. Por que foi esse amor logo de cara com o Corinthians? Tem tudo a ver com Boca Juniors, né? É uma equipe sofrida, né? Vamos falar, o meu... É tudo mais difícil. Tudo mais difícil, né? Tudo de raça mesmo, tudo na raça. Por falar em raça, há exatamente um ano, o Brasil era destroçado pela Alemanha no Mineirão. A goleada por 7-1 tirou o Brasil da Copa no maior vexame da história do futebol brasileiro. Jamais, Gamberini, o Brasil havia perdido por um placar tão elástico. E numa Copa em casa. Pior é isso. Aniversário de tristes lembranças hoje. Deveria ser um marco, mas pouco mudou desde então. Neymar, principal jogador brasileiro na atualidade, não pôde participar daquele jogo. Mesmo assim, ele diz sentir-se responsável pelo deprimente episódio. Neymar realizou um evento com as crianças da AACD em seu instituto na Praia Grande. Um batalhão de jornalistas aguardava com ansiedade a entrevista do craque, em uma data marcante para o futebol brasileiro. Há exatamente um ano, Neymar estava no grupo que participou de um dos maiores fracassos na história do futebol brasileiro. 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, em plena Copa do Mundo. Não me incomoda, da mesma forma que não me incomoda as vitórias que eu tive, as derrotas também fazem parte. Acho que eu me vejo naquele jogo, eu me vejo naquele grupo que sofreu 7-1 e querendo ou não, ficamos para a história por causa disso. Eu não fujo disso, não vamos correr, não vamos falar, já passou, não. Levamos como aprendizado. Então acho que a gente tem que, cada vez que acontece essas coisas com a gente tem que aprender bastante. O jogador falou também sobre a saída da concentração antes do duelo com o Paraguai. Eu não estava me sentindo bem, não estava feliz. Então acho que quando eu não estou feliz, acho que a gente tem que tomar alguma decisão. E eu acho que ia acabar prejudicando meus companheiros, eu ficando ali, porque tudo ia virar notícia. Se eu desse um sorriso no treino, iam falar que eu não estava nem aí. Se eu ficasse de cara feia, iam falar que eu estava bravinho. Então o melhor era eu ficar longe. Bom, Celso, o Neymar disse que o grupo da seleção levou como um aprendizado essa derrota humilhante para a Alemanha. Parece que não aprendeu nada, né? Tirou zero. Não aprendemos nada, até porque tem a ver com gestão. Faço até um paralelo com o que aconteceu com a própria Alemanha. A Alemanha perdeu a final da Copa do Mundo para o Brasil em 2002, achou que o trabalho não estava certo, reformulou todo o futebol alemão, se dedicou mais atenção à base, propôs um fair play financeiro, usou a Copa do Mundo de 2006 e de 2010 como laboratório, principalmente a partir de 2006, na 2010 como laboratório, formou uma geração vencedora para ser campeão em 2014. Já estava sinalizando isso, Sim, né? Claro. Aqui não. Todo mundo acha que os 7-1 foram obra do acaso, um apagão. Tomou 3 da Holanda, foi eliminado pelo Paraguai e nada foi feito em termos de gestão. Temos aí uma esperança com a MP que foi aprovada ontem, mas ainda assim, muito pouco. Dentro daquilo que esperamos. Essa aprovação de ontem mexe com a seleção? Não necessariamente, mas mexe com os clubes. Eu acho que é um caminho para você formar seleção. Exatamente. Tá certo. Vamos falar então agora do Campeonato Brasileiro. A bola rola hoje pelo principal torneio do Brasil. Neste momento jogam Curitiba e Ponte Preta, no Couto Pereira, na capital paranaense. Goiás e Santos jogam no Serra Dourada, em Goiânia, e em Chapecó tem Chapecoense e Grêmio. Por enquanto, estão todos 0-0. E a rodada prossegue com outros jogos programados para mais tarde. Veja. O Palmeiras enfrenta o Avaí às 9 da noite. No mesmo horário, Figueirense e Joinville jogam no Orlando Scarpelli. Às 10 horas tem mais 3 jogos. O Vasco encara o São Paulo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Internacional e Flamengo jogam no Beira-Rio. E no Mineirão, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport. Amanhã, na Arena em Itaquera, às 7h30 da noite, tem Corinthians e Atlético Paranaense. E às 9 da noite, o Fluminense recebe o Cruzeiro, no Maracanã. Os palmeirenses estão rindo de orelha a orelha, ao contrário dos santistas. Pois é, eu conheço alguns famosos, por exemplo, estão meio tristes, cabisbaixos e tal. Bom, o torcedor palmeirense resgatou a autoestima e
pode ver, na verdade, o time vencer a 4ª partida seguida no Brasileirão, o que não acontece desde 2009. Mais de 38 mil ingressos para o confronto com o Avaí já foram vendidos, número próximo ao recorde de público do estádio, que é de 39.479 espectadores na decisão do Paulistão. Dentro de campo, o time deve ser quase o mesmo que enfrentou a Ponte Preta e Chapecoense nas últimas rodadas. Valdívia volta do Chile campeão da Copa América. Por enquanto, reapresenta-se e corre debaixo de chuva pelos gramados da Academia de Futebol. É o que mostram as imagens captadas ontem. Ele tem contrato com o Palmeiras até o dia 17 de agosto. Mas o Al-Wahda dos Emirados Árabes já comemora a contratação do mago, que não aceita renovar com o Verdão por produtividade. O camisa 10 não enfrenta hoje à noite, às 9, o Avaí no Allianz Parque. O Alviverde vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, ocupa a 7ª colocação na tabela, coladinho no G4. Tem que manter os pés no chão, a gente precisa vencer o Avaí, que é o próximo jogo, o próximo desafio nosso. Para entrar nesse bolo ali dos 4 primeiros. Com dores na coxa, machucado, Robinho é desfalque do Palmeiras. Zé Roberto ou Cleiton Xavier deverá ser o escolhido pelo professor Marcelo Oliveira, mantendo o bom rendimento do meio de campo do Palmeiras. É o que pensa o capitão da equipe. Colocava dentro de uma caixinha os 2 nomes, misturava, o que tirasse eu botava para jogar, porque são 2 caras que dispensam comentários, né? E se o chileno Valdívia está de saída deste grupo, que aparentemente evolui, o argentino naturalizado paraguaio, o atacante Lucas Barrios, deve pintar por aqui no Palmeiras na semana que vem. Belo reforço. Boa noite, Gabi. É isso, né? Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela. Papa Francisco chega à Bolívia na 2ª etapa da visita à América do Sul. Francisco deixou o Equador e viajou para La Paz, a capital da Bolívia. O programa inclui encontros com o presidente Evo Morales e com representantes de movimentos sociais. Ainda hoje, o Papa vai a Santa Cruz de la Sierra, onde amanhã reza uma missa e visita a prisão de Palmasola, considerada a mais violenta da Bolívia. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Nossa edição pode ser vista daqui a pouco no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã, te espero, hein? Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, saiba o que acontece nos bastidores da TV com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Jornal da Gazeta. Oferecimento.